Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lani, sou professora de língua portuguesa do 4º ano. Bom, gente, essa é a nossa primeira aula, é a nossa aula 1 de língua portuguesa do ano de 2021. Né? E durante essa aula, nós iremos abordar alguns conteúdos que são revisões. São conteúdos que vocês já viram no 2º ano, no 3º ano, mas que são conteúdos que também serão importantes e serão base para outros conteúdos do 4º ano. Bom, esses conteúdos são o encontro vocálico, o encontro consonantal e os dígrafos. Vamos começar com o encontro vocálico. Definição, né? O que é um encontro vocálico? Bom, é a sequência de sons vocálicos em uma palavra. Poxa, tia Lânia, sons vocálicos? Mas desde pequenininha a gente sempre escuta encontro de 2 ou mais vogais em uma sílaba, não é isso? Mas na verdade, gente, a gente vai chamar de sons vocálicos. Essa é a definição mais correta. Por quê? Porque os sons vocálicos, eles podem ser representados por uma vogal, uma semivogal ou até por uma consoante, como o M e o N. Então, nunca ocorre o encontro de 2 vogais numa mesma sílaba. Então, gente, esses sons vocálicos, eles não são representados somente por 2 vogais, por 3 vogais. Podem ser representados por vogal, por semivogal e até mesmo por consoantes, como o M e o N, que em algumas palavras vão assumir esse papel de vogal. Primeiramente, vamos entender qual é a diferença entre vogal e semivogal. A vogal ela vai se caracterizar pelo fato de o som ser emitido sem obstáculos, ou seja, é aquele som que vai passar livremente pela boca. Então, nós temos o A, o E, o I, o O e o U. Nesse caso, gente, sempre elas vão ser caracterizadas por passarem livremente pela boca. Não tem obstáculo na pronúncia de uma vogal. E uma semivogal, elas vão aparecer apoiadas em uma vogal, formando com ela uma só emissão de voz, ou seja, uma sílaba. Em alguns casos, os fonemas I, U, E e O podem ser classificados como semivogais. Então, por exemplo, o A, ele nunca vai aparecer como uma semivogal. Então, nessa situação, gente, quem é que pode ser semivogal? O I e o U geralmente são semivogais, né? Geralmente são os que mais aparecem. Mas o E e o O também podem estar assumindo esse papel de semivogal. Então, sempre ele vai estar apoiado em uma outra vogal. A gente tem como exemplo aqui a palavra cária. No caso, o I, ele não é pronunciado, ele vai estar apoiado no E, o carie. Tá vendo que o E, ele vai ser pronunciado com mais facilidade. Então, esse I é uma semivogal e o E é uma vogal. Olha na palavra lousa. Você percebe que o O é pronunciado com mais facilidade. Lousa. O O é a vogal e o U é uma semivogal. Na palavra nódoa, acontece o quê? O A, nódoa. Tá vendo que o A ele é pronunciado mais facilmente. Então, o A é a vogal e o O é uma semivogal. E na palavra cães, acontece a mesma coisa. O A é a vogal e o E é uma semivogal. Bom, agora que a gente já entendeu que o encontro vocálico ele é uma sequência de sons vocálicos e não de vogais, né? A gente vai agora falar um pouco sobre a classificação desses encontros vocálicos. Bom, primeiramente a gente tem o ditongo. O ditongo ele é um encontro de uma vogal com uma semivogal. Ou vice-versa, pode vir a semivogal primeiro e a vogal depois. Mas eles vão ficar na mesma sílaba quando a palavra for separada. Então, por isso a gente fala que não pode ser o encontro de 2 vogais, né? Aqui a gente já tem vogal e semivogal. E eles não vão ficar separados, eles ficam na mesma sílaba. Por exemplo, noite, o O e o I ficam juntos. Limão, o ão também vão ficar juntos e ouro também ficam juntos. Na segunda classificação a gente tem o tritongo. O tritongo, gente, já está falando, são 3. É uma semivogal, uma vogal e outra semivogal que ficarão na mesma sílaba. Não irão se separar. Olha aqui o exemplo. Quaisquer. A gente tem semivogal, que é o U, o A, que é a vogal, e o I, que é outra semivogal. Na palavra Paraguai, do mesmo jeito. O U, semivogal, o A é uma vogal e o I, uma semivogal. E ambos ficam juntos na mesma sílaba. E a gente tem também, por último, o hiato, que é o encontro de 2 vogais pronunciadas em sílabas separadas.
Lembra que lá na nossa primeira observação a gente falou que as vogais elas não podem aparecer na mesma sílaba, porque sempre está na mesma sílaba o quê? Vogal e semivogal. Ou vogal, semivogal, vogal e semivogal. Já no hiato, elas vão se separar. Por isso elas são vogais, elas não ficam na mesma sílaba, elas se separam. Olha aqui o exemplo, saúde. Tá vendo que todas são pronunciadas sem ter nenhum impedimento vocálico, né? Nenhum impedimento. A boca abre e pronuncia facilmente. Saúde. Então, o A é vogal e o U também é vogal. Baú também, cooperar também. Então, você pode perceber que nesse caso você não tem semivogal, são sempre duas vogais e elas vão ficar separadas, vão ficar em sílabas diferentes. Bom, aqui só para vocês terem uma revisão, né? Ditongo, que é semivogal e vogal na mesma sílaba, limão, 4 e ouro. Tritongo, semivogal, vogal e outra semivogal, mas vão ficar na mesma sílaba também, como quaisquer, Ixaguei e Uruguai. E o hiato são duas vogais e elas vão se encontrar em sílabas diferentes. Piada, oceano, ciúme. Atenção! Na hora da divisão silábica, os ditongos e os tritongos permanecem na mesma sílaba, enquanto os hiatos, as vogais ficam em sílabas diferentes. Então, o encontro vocálico no ditongo e no tritongo ficam juntos na mesma sílaba. No hiato, esse encontro vocálico ele vai se separar. Agora a gente vai falar um pouco sobre o encontro consonantal, né? Bom, consonantal acho que já está dando para ter uma noção que é encontros de consoantes, não é isso? Pois é, gente, é uma sequência de duas ou mais consoantes sem a presença de qualquer vogal entre elas, tá? Então, o encontro consonantal, ele é realmente uma sequência de consoantes e que não vai ter vogal entre essas consoantes. As consoantes vão ficar sequenciadas, né? E aqui a gente tem palavras, eclipse, atleta, signo, admirado, grama, livro, brigar, advogado, absurdo, bloco e bicicleta. E aqui temos alguns exemplos de encontros consonantais. Bom, os encontros consonantais também possuem algumas classificações, certo? A primeira classificação é aquele que é puro, perfeito ou inseparável. Essas consoantes elas vão se manter dentro da mesma sílaba. Por exemplo, na palavra Brasil, o encontro consonantal BR, ele vai permanecer junto quando a gente vai separar as sílabas. Acontece a mesma coisa com a palavra claro, flores, fritadeira, palavra, prateleira, psicólogo, gnome, pneumático. Gente, lembrando que essas que têm consoantes no começo da palavra, nunca vão se separar essas consoantes. Por quê? Porque não existe consoante que fique sozinha, porque não há sílaba sem vogal. Então, essas sílabas, ela tem que ter a consoante como vogal. Então, se aparecer no começo na palavra, como psicólogo, gnome, pneumático, não vão se separar. Nós temos como a segunda classificação os disjuntos, imperfeito ou separáveis. Já está falando, né? Ó, separado. Eles vão, quando você for separar as sílabas, eles vão ficar em sílabas diferentes. Aqui no caso de advogado, advogado, ó, advó. O A e o V já ficaram separados. A mesma coisa vai acontecer com a palavra aftes, com a palavra almoço, costas, forte, magnético e objetivo. Então, sempre esses encontros consonantais disjuntos, imperfeitos ou separáveis, quando você vai separar as sílabas, eles vão ficar cada um em uma sílaba. E por último, a gente tem o misto, né, que vai apresentar características dos encontros perfeitos e imperfeitos. Ou seja, no misto, ele vai ter os dois juntos, né? Um vai se separar e dois vão ficar juntos. Olha aqui no caso de destreza, o S e o T se separaram, mas o T e o R permaneceram juntos. Destruição, do mesmo jeito, a gente tem o S, o T e o R. Um se separou, né? O S e o T, e o TR permaneceu junto. Displicência, também a gente tem o S, o P e o L. O S e o P se separaram, mas o P e o L permaneceram juntos. E filtração, mesma coisa. O L se separou do T, mas o T e o R permaneceram juntos. Por isso que ele é chamado de misto, porque ele mistura as outras duas classificações anteriores. Bom, e aqui a gente tem um quadro que revisa justamente isso. O perfeito, que as consoantes ficam na mesma sílaba, como clara, livre, próximo. O imperfeito, quando as consoantes ficam em sílabas separadas, como objeto, corpo e magnífico.
E o misto quando eles vão trazer características do perfeito e do imperfeito, como destro, distraído e filtragem. Bom, observação. Nos encontros consonantais, nós somos capazes de perceber o som de todas as consoantes. Uma consoante não pode ficar sozinha na separação silábica, ou seja, se o encontro consonantal aparecer no começo da palavra, ele nunca será separado. Então, nesse primeiro exemplo, gente, a primeira coisa, o que diferencia? Será que todas as consoantes que ficam juntas, né? Duas consoantes sequenciadas, elas sempre serão encontros consonantais? Não. Para ser um encontro consonantal, você precisa pronunciar essas consoantes. Por exemplo, bravo, você pronuncia o B e o R, bra. Livro, você pronuncia o V e o R. Então, é isso que vai diferenciar o encontro consonantal de outras classificações. No encontro consonantal, você consegue pronunciar todas essas consoantes. E aqui, uma dica também, que sempre que essas consoantes aparecerem no começo da palavra, você não pode separar e deixar uma consoante sozinha. Por quê? Porque não existe sílaba sem vogal. Coloquem isso na cabeça de vocês. Não existe sílaba sem vogal. Então, você não pode separar e deixar uma consoante sozinha. Por quê? Porque não vai ter uma vogal. Então, na palavra gnomo, por exemplo, fica gnomo. Porque tem que ter o O junto do N e do G para que realmente você tenha uma sílaba. Agora, a gente vai falar sobre os dígrafos, né? Definição: ocorre quando duas letras, olha só, letras, podendo ser consoantes, pode ser consoante e vogal, são usadas para representar um único fonema, ou seja, uma única emissão de som. Então, a gente já pode perceber que a diferença entre o dígrafo e o encontro consonantal vem com relação à nossa pronúncia. No encontro consonantal, você vai pronunciar todas as consoantes. Já no dígrafo, você vai ver que tem duas consoantes ou duas letras que estão sequenciadas, porém, você só vai perceber a emissão de um único som. Então, essa é a diferença. Os dígrafos, gente, a gente tem os dígrafos consonantais e os dígrafos vocálicos. Bom, aqui a gente tem exemplos de dígrafos consonantais. Tá vendo só? A gente tem consoantes aqui, né? A maioria deles, exceto G, U e Q, que tem uma consoante e uma vogal. Mas essas consoantes, elas não são pronunciadas as duas. Você pode perceber que ela tem uma única emissão de som. Telhado. Você fala lhá, né? Parece só o L e o A, telhado. Você não fala telhado, né? Você não fala, você fala telhado. Marinheiro. Chave, esse CH, ele vai ter som de X, então é uma única pronúncia. Carro, que é o RR, passo, SS. Eu vou pular agora pro GU e pro QU, que tem que ter um cuidadinho com GU e QU, tá, gente? Queijo, quiabo, guerra e guia. Mesma coisa acontece com crescer, desço e com exceção. Então, a gente pode perceber nos dígrafos consonantais que a maioria, exceto G, U e QU, são consoantes que têm uma única emissão de som, né? Um único fonema. E por isso eles não são considerados como encontros consonantais. E agora a gente tem os dígrafos vocálicos, que são aqueles que são pronunciados de maneira nasal, né? O an, em, in, on e são considerados dígrafos vocálicos. Isso tem a ver com a nossa pronúncia nasalada, né? Ou seja, pronúncia nasal, aquele som nasal. Tampa, canto, templo, lenda, limpo, lindo, tombo, tonto, chumbo e corcunda. Gente, olha só. Primeira coisa, esse M e esse P podem ser considerados encontros consonantais? Não. Por que não? Porque no dígrafo vocálico é como se o M e o N fizessem papel de vogal. Então é como se eles não fossem considerados como consoantes. Então esse M, quando a gente tem o an, o en, o in, por mais que após esse an, en, in venha uma consoante, não é considerado um encontro consonantal. Porque no caso do an, do en, do in, esse M e esse N, ele faz um papel de vogal. Lembra lá no começo da nossa aula que o M e o N são consoantes que podem agir como vogais? É nessa situação dos nossos dígrafos vocálicos. Bom, atenção e cuidado, né? A língua portuguesa ela é cheia de regras, mas ela também é cheia de exceções dessas regras. A gente tem que se atentar tanto com a regra quanto com a exceção. O GU e QU nem sempre serão dígrafos, tá bom?
Preste atenção, o que é um dígrafo? Quando você tem duas letras sequenciadas que possuem um único fonema. Então, para o meu GU e para o meu QU ser dígrafo, o U não pode ser pronunciado. Por exemplo, queda, você não fala queda, você fala queda, como se fosse o Q e o E. Guerra, você não fala guerra, você fala guerra. Quitanda, guito. Então, assim, essas palavras, elas são o quê? Palavras em que o U não é pronunciado. E para ser dígrafo, esse U não pode ser pronunciado. Não são dígrafos quando seguidos de A e O ou quando a vogal U é pronunciada. Geralmente, quando vem o A e o O após esse U, a vogal U será pronunciada. Mas também acontece, às vezes, da vogal U vir e sequência dela vem um E e um I e ele ser pronunciado, então ele não é considerado dígrafo. Olha na palavra quase, você não fala case, você fala quase, quadro, aquoso, sequoia. E no 50 também, porque mesmo assim o 50, apesar de ser um E, né, depois do U, ele é pronunciado 50. A mesma coisa acontece com linguiça, né? Então, sempre que o U for pronunciado, esse GU e esse QU não será considerado como dígrafo. Mesma coisa acontece com o XC. Se ele for pronunciado como único som, como na palavra exceção, parece só que tem um S, exceção, excelente, exceto, né? Ele é dígrafo. E geralmente ele vai vir seguido de E ou de I. Mas se ele vier seguido de A, O, U, L ou R, ou de uma maneira mais clara, se esse C for pronunciado, no caso ele não é considerado dígrafo. Olha a diferença. Escarcerar, você não está vendo o que é escarcerar? O C ele é pronunciado. Excomungar, excursão, exclamação e excremento. Em todos o C é pronunciado. Como o C é pronunciado, você tem duas pronúncias, dois fonemas, o do X e o do C. Então, por isso, não é considerado dígrafo. Mesma coisa acontece com o SC. Se ele vier seguido de E ou de I, ou se ele realmente for pronunciado com um único fonema, ele é considerado dígrafo. Descer, nascer, piscina, crescer, né? Já se ele vier sequenciado de A, O, U, L ou R, ou no caso, ele for pronunciado, se C for pronunciado, ele não é considerado dígrafo. Olha a diferença. Escada, escolha, escumalha, esclerose, escravidão. Em todos você tem a pronúncia tanto do S quanto do C. Então, nesses casos, ele tem um encontro consonantal e não um dígrafo. Bom, encontro consonantal versus dígrafo, muita gente confunde, né? Jamais confunda. No primeiro, há o encontro de duas consoantes com sons distintos. No segundo, há a pronúncia apenas de um som. Então, gente, a principal diferença entre o encontro consonantal e o dígrafo, ele não está no caso de ser consoantes ou de ser consoante vogal. Ele está no fato da pronúncia. Esse é o segredo. Se tiver apenas um som, é dígrafo. Dois sons, consonantal, certo? Por exemplo, prova, pro, eu pronuncio o P e o R. Já em massa, eu tenho dois S, mas eu não falo massa, né? Eu falo massa, é como se eu pronunciasse somente um S. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, entendido todo o nosso conteúdo. Espero vê-los em breve. Continuem acompanhando as nossas postagens na agenda eletrônica, tá bom? Um grande abraço para vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!